Eu vi um corte esses dias no Edson Castro reagindo a um vídeo do Thiago Lima, onde ele conecta Pokémon com os supostos demônios que Salomão teria invocado, trancado e forçado a obedecer através de magia negra. O povo parece que perdeu o mesmo medo de passar vergonha na internet, né? O Edson rapidamente relacionou isso ao movimento anticultura que parte da igreja promove de tempos em tempos. Citou o caso clássico do Gilberto Barros com as cartas de Yu-Gi-Oh! E criticou o que ele vê como uma cortina de fumaça. Crentes alardeando contra o mundo enquanto encobrem escândalos internos. E olha, tem coisas aí que realmente acontecem, mas eu discordo do Edson em pontos importantes porque eu acho que ele misturou bastante coisa. Primeiro, o Thiago Lima não é cristão, ele é maçom. Então a visão dele não é bíblica, ela é esotérica. Segundo, embora existam movimentos dentro das igrejas que promovem uma espécie de contracultura, nem sempre isso é feito para mascarar problemas internos. Muitas vezes, nos casos mais honestos, vem de pessoas que têm uma teologia fraca ou uma leitura da Bíblia desequilibrada. E aí a maior fonte desse ódio à cultura costuma vir exatamente das mesmas bases que o Thiago Lima usa, o esoterismo. Por isso é tão fácil confundir as coisas. Uns acreditam que são conhecimentos ocultos deixados por magos e alquimistas antigos, enquanto outros acham que é a revelação do Espírito Santo, anjos ou até de Cristo. Mas no fundo, é tudo heresia mesmo. No entanto, verdade seja dita, existem muitos cristãos, entre muitas aspas, que se aproveitam desse tipo de discurso para plantar medo nas pessoas mais simples e no final vender algum tipo de solução, um curso, um programa, um livro de libertação. E aqui o Edson acertou em cheio, são esses que têm mais alcance, porque o alarde toca uma necessidade real que muita gente tem, explicar porque a vida não vai pra frente, porque o filho não obedece ou porque as coisas dão errado. E aí vem a resposta pronta, não pode ser culpa minha, só pode ser o diabo. E por onde ele entra? Pelos desenhos, pelas séries, pelos animes. Infelizmente, os animes levam a pior nessa história, porque a cultura japonesa é muito diferente da nossa e manteve forte seu folclore rejeitando ativamente muitas raízes ocidentais. Isso faz com que ela seja facilmente demonizada por oportunistas. E eu sei que isso tudo parece cômico, mas eu só consigo sentir tristeza mesmo, porque são pessoas com dúvidas em anseios reais sendo manipuladas por gente que usa a Bíblia como pretexto para controle e lucro. Então eu acho que já deu para perceber onde essa conversa vai dar hoje, né? Por isso, seja muito bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou o Paladino, uma pessoa do bem e da paz, que vive arrumando briga com crente safado na internet que mistura esoterismo com Jesus. E hoje a gente vai responder aquela perguntinha que já passou pela cabeça de muita gente. Por que o cristão odeia tantos animes? Vocês estão preparados? Medo. Essa é sem dúvida uma das emoções que mais definem a experiência humana. Muito além de um simples aprendizado, o medo funciona quase como um instinto primitivo, um mecanismo que permite reconhecer limites, mapear perigos e muitas vezes aceitar situações desconfortáveis ou humilhantes em prol da sobrevivência. Do ponto de vista evolutivo, o medo é uma herança genética moldada ao longo de milhões de anos. Os ancestrais da humanidade viveram em ambientes hostis, onde predadores, doenças, quedas e conflitos representavam ameaças constantes. Os indivíduos que respondiam rapidamente a esses perigos tinham maior chance de sobrevivência e de se reproduzir. Um dos trabalhos mais importantes do cérebro, por exemplo, é regular o corpo e manter a vida, o que inclui visão, respiração, batimentos cardíacos, digestão e distribuição de energia. Esse processo de regulação adaptativa chama-se alostase, a capacidade de antecipar e responder às demandas internas e externas para preservar a estabilidade do organismo em um ambiente em constante mudança. A alostase explica porque o medo não se limita a perigos físicos imediatos. Qualquer coisa que ameace o status quo da nossa rotina pode ativar esse sistema. Uma surpresa, uma exposição social ou até uma incerteza. Quando somos forçados a falar em público, por exemplo, o corpo interpreta a situação como uma ameaça potencial de julgamento, rejeição ou perda de status social. Isso dispara respostas fisiológicas clássicas: hiperventilação, palidez, aumento dos batimentos cardíacos e liberação de cortisol. O medo de falar em público, glossofobia, é um dos mais comuns. Cerca de 75% da população sente algum nível de ansiedade ao falar diante de um grupo, superando até mesmo o medo da morte em alguns casos. Portanto, o medo não é uma falha do sistema, é um mecanismo sofisticado de proteção que o corpo refinou ao longo de gerações. O problema surge quando esse sistema, calibrado para savanas e tribos pequenas, é ativado excessivamente num mundo moderno, cheio de perigos sociais que não ameaçam mais nossa sobrevivência física, mas que ainda acionam as mesmas respostas psicológicas. Quando as pessoas são expostas a algo que desperta medo instintivo de sofrer dano, elas automaticamente se preparam para repelir, esquivar-se ou evitar o confronto,
para não se tornarem estatísticas em algum estudo futuro. O medo também é uma das formas mais eficazes de fazer as pessoas se submeterem à vontade das outras. Sempre que o medo aparece num contexto social, ele pode ser usado para guiar a comunidade em uma certa direção, enquanto se aponta que a direção oposta trará inevitavelmente algum tipo de dano. Maquiavel, em O Príncipe, defende que a sociedade seria melhor regulada por um governante que utilizasse o poder coercitivo da força e do medo, em vez de deixar nas mãos do povo a capacidade de escolher por si mesmo. Para ele, quando as pessoas têm total liberdade de decisão, tendem a tomar escolhas imprudentes, com consequências não apenas individuais, mas coletivas. Um verdadeiro líder não precisa ser amado ou admirado por sua bondade e modéstia. Basta que inspire medo, pois os súditos reconhecerão nele a força capaz de protegê-los dos males maiores. E essa lógica de Maquiavel continua muito presente nos dias de hoje. Grande parte do mundo moderno incorpora a ideia do que o medo pode e às vezes até deve fazer as pessoas se submeterem a situações desconfortáveis e até humilhantes para garantir sua sobrevivência social, profissional ou econômica. Mas o medo também está diretamente ligado à falta de informação. No mundo antigo, a maioria das pessoas atribuía à divindade eventos da natureza que não compreendiam. Tempestades, por exemplo, eram vistas como fúria dos deuses em resposta a alguma transgressão humana. Aliás, a gente falou disso lá no nosso vídeo sobre o God of War, depois dá uma olhadinha lá. A informação atua, portanto, como um regulador do medo. Então, quanto mais conhecimento se tem sobre algo, menor tem de ser um medo irracional, não é? Sim, um caçador experiente não sente o mesmo pavor que um novato na selva, e um marinheiro veterano respeita o mar sem entrar em pânico. Nesse caso, o que surge não é mais um medo irracional, e sim um temor consciente e calculado. Medo e temor, embora parecidos, não são exatamente a mesma coisa, mas a gente vai voltar nessa diferença daqui a pouco. Por isso, guarda essa informação aí. Então, quando surge na internet uma onda de alertas sobre determinado assunto, especialmente quando a informação é nova, complexa ou pouco conhecida, isso costuma gerar um medo coletivo quase automaticamente. As pessoas preenchem as lacunas de informação com as piores hipóteses possíveis. Um exemplo clássico disso aconteceu no final da década de 80 nos Estados Unidos, o chamado Pânico Satânico. Uma série de denúncias, programas de TV sensacionalistas e testemunhos duvidosos geraram uma crença de que havia uma vasta rede de rituais, sacrifícios e conspirações satânicas em creches e igrejas. Milhares de inocentes foram investigados, famílias destruídas e vidas arruinadas com base em pouquíssima evidência concreta. O medo se espalhou justamente pela falta de informação confiável e pela exploração midiática do desconhecido. Muito do medo gerado pelo pânico satânico foi incorporado na estética e nos filmes ainda daquela década, e se tornou parte dos grandes sucessos da década seguinte. O temor real de que o mundo estava prestes a cair nas mãos de um grupo de sacerdotes devotos ao diabo, que entregariam o poder ao anticristo, dominou parte da sociedade. Isso, de certa forma, impulsionou a indústria do entretenimento a explorar o mesmo caminho, com uma leva de livros, filmes e séries que alimentava exatamente esse imaginário. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que o medo e controle estão profundamente atrelados, e que muitas vezes andam de mãos dadas no tabuleiro de quem sabe jogar esse jogo. E aí entramos no campo da cultura. Os produtos culturais muitas vezes geram certo receio ao ser consumidos, porque nem sempre a produção reflete fielmente os valores da sociedade. A cultura é uma ferramenta. Ela pode ser usada tanto para informar e libertar, quanto para moldar e submeter. Há quem defenda que a cultura influencia as pessoas a pensarem diferente demais do que deveriam, enquanto outros veem como maior fonte de conhecimento e transformação. A verdade é que a cultura por si só não representa um grande perigo. Ela costuma refletir o que a sociedade realmente é em sua forma mais pura. Por isso, existe uma dissonância entre o que vemos nas redes sociais e o que é debatido nas ruas. De um lado, a narrativa que querem vender, do outro, a realidade do que realmente circula. Nos primeiros séculos do cristianismo, lá no século I e II, muitos pensadores cristãos temiam que a cultura pagã corrompesse a doutrina que estava se formando. A posição conhecida como ascetismo radical foi uma das correntes mais perigosas nesse sentido. Em seu livro clássico Cristo e Cultura, Richard Niebuhr explica que os ascetas defendiam o afastamento total da cultura para que os seguidores de Cristo pudessem alcançar a salvação. Para eles, a cultura era um inimigo natural da verdade revelada e por isso precisava ser minimizada ao máximo. Mesmo após a Reforma Protestante, essa visão ascética ainda influencia muitas igrejas. Porém, diferente do passado, quando o objetivo era proteger as escrituras da influência externa, hoje essa postura, na maior parte das vezes, serve para manter controle sobre uma estrutura já submetida à vontade de um líder local ou de um conglomerado religioso. Por isso, quando cristãos denunciam na TV, no rádio, na internet que a cultura possui um perigo oculto, vindo de um mundo que as pessoas não conhecem, aqueles mais sensíveis e com menos informação tendem a se submeter a esse discurso, acreditando
acreditando que estão recebendo uma verdade revelada. A maior parte desses denunciantes costuma reivindicar autoridade especial, como se tivessem ouvido diretamente de Deus ou recebido uma revelação além do véu da enganação do mundo. Como bem aponta o Vitor do canal Metaforando, muitos charlatões mediúnicos e líderes espirituais ao longo da história tomaram exatamente essa posição de iluminados, como se só eles tivessem acesso à verdade. Esse mesmo padrão aparece no pensamento sectário. A verdade que nós possuímos, ninguém mais possui. A salvação vem apenas por meio dela. Por isso, afiliem-se já. Se colocarmos lado a lado o discurso atual contra a cultura e o que esses líderes defendiam, veremos muitos pontos em comum, bem mais parecidos do que se imagina. E é aqui que os animes entram quase de paraquedas. A cultura japonesa preserva seu folclore com grande habilidade e incorpora elementos espirituais no dia a dia. Os animes carregam essa essência e por isso são frequentemente vistos como estranhos por quem não está acostumado com esse universo. Esse estranhamento não nasce do nada, ele vem do choque de linguagem. O anime trabalha com símbolos, arquétipos e espiritualidade que não foram formados dentro da tradição cristã ocidental. E tudo aquilo que é simbólico demais, diferente demais ou difícil de interpretar vira terreno fértil para o medo. Porque quando a pessoa não entende, ela não analisa, ela preenche. E quase sempre preenche com o pior cenário possível. Pega Naruto, por exemplo. Selos, invocações, entidades. Para quem olha de fora, isso pode parecer ritual ocultista. Mas dentro da obra, aquilo é só linguagem narrativa, construção de mundo e um sistema de poder. Não existe ali uma proposta espiritual real sendo ensinada. Existe uma história sendo contada. Ou Death Note, por exemplo. Um deus da morte aparece e isso já é suficiente para que muita gente bata o martelo. Isso é coisa do diabo. Mas a obra não está ensinando ninguém a invocar o diabo. Ela está discutindo justiça, corrupção, ego e o que acontece quando o ser humano tenta assumir o papel de Deus. E o mesmo acontece com Fullmetal Alchemist. A obra usa o universo da alquimia e a ideia de troca equivalente como base narrativa. E a gente até discutiu isso aqui no canal. Não se trata de ensinar ninguém a realizar rituais ou a dar o sangue para transformar papel em pedra. O que a história faz é usar esse conceito como ferramenta para refletir sobre o mundo. Ela parte de uma lógica quase matemática. Tudo parece funcionar como troca, mas quebra essa expectativa quando entra no campo moral. Porque nem tudo a vida devolve com a mesma medida. Nem tudo que você entrega retorna com o mesmo peso. E é justamente aí que a obra ganha profundidade. Ela mostra que a realidade não obedece uma fórmula perfeita, principalmente quando envolve escolhas, perdas e consequências humanas. Percebe agora a densidade que esses animes têm? Não é só uma piscina de fundo de quintal, a coisa aqui é muito mais profunda. O problema é que, quando falta repertório, sobra imaginação. E a imaginação na cabeça dessas pessoas guiada pelo medo quase sempre distorce aquilo que está sendo visto. Além disso, a influência cristã no Japão é muito pequena. Relatórios recentes indicam que os cristãos representam cerca de 1 a 2% da população. Então, quando alguns cristãos ascetas denunciam os animes, eles fazem uma conexão simplista. Se o Japão rejeita Cristo, então toda a sua cultura é descartável e execrável. O que, convenhamos, é uma baita besteira, né? Mas eles fazem isso de forma consciente. Usam exatamente o mecanismo que vimos até aqui. Criam um medo, posicionam-se como únicos detentores do conhecimento cirúrgico sobre sua origem e se apresentam como um bastião que protege as pessoas desse perigo. Quase sempre há um livro didático, um curso ou uma série de vídeos para ensinar a identificar o ocultismo na cultura. Assim, eles geram um medo e em seguida vendem a solução para controlá-lo, submetendo as pessoas à sua autoridade. O medo é uma força motriz poderosa, mas também irracionaliza. Como falamos antes, ela está intimamente ligada à quantidade de informação que a pessoa não tem sobre determinado assunto. Quando alguém conhece profundamente aquilo contra o que luta, o medo cego se transforma em temor, um respeito consciente pelo perigo real sem pânico. Sentir temor não impede o combate, pelo contrário, ajuda a distinguir o que é problema verdadeiro e o que é mera sugestão ou exagero. Sim, a cultura tem os seus problemas, seus perigos e pode transmitir informações incorretas ou distorcidas, mas ela também pode ensinar, amadurecer, entreter e refletir aspectos da criação e do Criador. Jesus mesmo usava a cultura do seu tempo. Grande parte de seus exemplos vinham do contexto agrícola de plantio, colheita e pesca, realidades cotidianas do povo. Ele não rejeitava a cultura, ele a usava como ponte para comunicar a verdade. Da mesma forma, quando extraímos de um anime referências ou pontos de contato com valores cristãos, não estamos forçando Jesus dentro da obra. Estamos fazendo exatamente o que Cristo fez, aproveitando elementos da cultura para apontar para algo maior. E acredite, há muito material rico nisso. O problema surge quando o movimento asceta coloca um peso
excessivo sobre esses produtos, muitas vezes com argumentos que nem mesmo estão na Bíblia. Basta fazer o teste. A maioria dos combatentes da cultura defende ideias e nomenclaturas que não aparecem nas escrituras, especialmente de demônios. As hierarquias detalhadas, nomes específicos como Lilith, Ornias ou Asmodeus como líderes de legiões infernais vêm em grande parte do misticismo judaico e de tradições ocultistas posteriores, não do texto bíblico original. Ou seja, eles alegam proteger as pessoas da influência ocultista, usando eles mesmos material de origem ocultista para gerar mais medo. Isso faz algum sentido? Bom, na verdade faz, porque o objetivo raramente é a verdade. O que eles buscam é o controle, e com controle vem poder, financeiro, emocional e espiritual. Então é importante deixar claro, esse comportamento não representa um cristianismo saudável, ele não reflete pessoas que verdadeiramente temem e amam a Cristo, mas sim indivíduos com ego e orgulho inflado, muitas vezes atuando como charlatões das escrituras. No vídeo que eu fiz da Gabi Xavier reagindo a ela, comentei como ela mesma se entristeceu ao ver cristãos demonizando algo que poderia ser um ponto de contato genuíno com ela e com outras pessoas. Muitos se afastam da fé justamente por causa desse tipo de discurso carregado de desinformação e medo, que expulsa em vez de atrair. Ela mesma diz no vídeo dela: respeito a opinião cristã de vocês, mas é ela lá e eu aqui. Olha só que beleza, né? Por isso é tão urgente que mais cristãos com teologia saudável entrem nesse campo. Uma teologia saudável não tem medo da cultura. Ela examina com discernimento, sabedoria e confiança na soberania de Cristo. Ela reconhece que há pessoas ansiosas por um encontro real com Jesus, mas que ficam afastadas porque veem a igreja como um cárcere de proibições em vez de um lugar de liberdade e restauração. Através de uma abordagem madura, podemos mostrar a beleza de Cristo refletida na criação, inclusive na arte e na cultura, apontando pontes genuínas que levam as pessoas a Ele em vez de afastá-las. Então o que a gente vê aqui é que o problema nunca foi o anime em si, sempre foi o medo de perder o controle sobre pessoas. E quando alguém precisa demonizar a cultura, geralmente não está protegendo você, está protegendo o próprio poder. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha chegado até você e te feito refletir de verdade. Se você gostou do vídeo e do trabalho do canal, considere se inscrever e ativar o sininho e deixar o like, assim você não perde os próximos conteúdos. Aproveito também para lembrar que estamos com uma campanha na vaquinha. Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor, é só mandar pelo Pix que está aparecendo na tela e que também vai estar aqui na descrição. Todo apoio faz a diferença e é muito bem-vindo. E um agradecimento especial e sincero para quem já está nos ajudando. Muito obrigado a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Marco, Maria, Matheus, Raquel e Vinícius. Vocês fazem parte da nossa caminhada. Então que Deus abençoe vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima.